Boa tarde a todos. Estamos começando a nossa live aqui na página do Movimento Agora. Vamos convidar o Leandro. Já temos aí nossos primeiros convidados. Lenise entrando. Tudo bem, Lenise? Rafa Camila acenou. Olá, Max Bruno. Mel também já chegou. Não vai dar para ficar acenando para todo mundo de volta. Vamos ver se o Leandro já está por aqui para a gente chamá-lo para começar essa conversa. Ah, o Leandro já está aqui. Vamos colocar logo o Leandro aqui na nossa. Vocês, nessa live nós vamos falar sobre educação e desigualdade. Pronto, Leandro, deputado distrital do Distrito Federal, já está conosco, Leandro Graz. Leandro, quer se apresentar um pouquinho? Boa noite, Rafael. Boa noite a todos e a todas que estão aqui conosco. Conversa boa hoje, conversa importante. Então, para quem não me conhece, eu sou Leandro, tenho 34 anos, sou professor e atualmente exerço mandato também de deputado distrital aqui em Brasília, Distrito Federal, pelo partido Rede Sustentabilidade. E estamos aqui hoje para conversar com vocês. Vai ser uma grande oportunidade para a gente avançar, para a gente amadurecer. Eu sou Rafael Parente, também sou professor. Comecei dando aula aos 18 como professor de inglês aqui de Brasília. E depois fui fazer um mestrado e um doutorado fora, em Nova York. Voltei, trabalhei um pouco como pesquisador da educação, depois fui subsecretário de educação lá no Rio de Janeiro, no município, com a Cláudia Costin. Depois eu fui para o terceiro setor, e aí esse ano passado também tive uma experiência aqui no Distrito Federal como secretário de educação. E agora estou na B Educação como diretor, então voltei para a iniciativa privada para empreender. E a gente está aqui hoje para falar sobre as desigualdades, né? A questão das desigualdades na educação, uma preocupação grande nossa, que é como é que a gente passa por essa super crise que essa pandemia trouxe para a gente, sem que a gente aumente ainda mais as desigualdades educacionais que nós já temos no nosso país. E aí tem uma longa discussão, tanto de pais, de professores, a questão do, entre aspas, ensino à distância, o ensino remoto, né? O quanto que professores estariam preparados ou os pais preparados também para fazer essa atividade. E já adianto que eu e o Leandro a gente pensa bem parecido, mas não exatamente parecido, então pode ser que em algumas coisas haja alguma divergência, o que é super natural e positivo na nossa democracia. E vocês também podem fazer perguntas, a gente vai checar sempre com alguma frequência as perguntas de vocês. Tá bom, Leandro? Você quer começar explicando um pouquinho por que a gente deveria se preocupar com a questão das desigualdades educacionais e por que essa crise em especial ela pode transformar esse problema que já é gigantesco num problema ainda maior? Excelente, Rafa. Acho que você disse bem qual que é o nosso objetivo hoje. Vamos lá, então. Bom, desde o início dessa pandemia, a maioria dos estados brasileiros decreta aí a suspensão das aulas. Isso é um fato importante, porque ele ajuda nas medidas de isolamento social, tendo em vista que as escolas são concentrações de pessoas e as crianças, grande parte delas pode ter esse vírus, serem assintomáticas, mas levarem para casa e contaminarem seus pais e seus avós. Então, acho que a medida de suspensão das aulas, ela vem ao encontro daquilo que a OMS recomenda, ao encontro daquilo que o próprio Ministério da Saúde vem nos dizendo para fazer. Bom, diante da suspensão das aulas, a gente tem prejuízos, obviamente, prejuízos pedagógicos, prejuízos sociais. Tendo em vista que aí cerca de 80%, pelo menos no Distrito Federal, a gente tem alunos de escolas públicas e os outros 20% alunos de escolas particulares, a gente precisa se preocupar justamente com o papel do Estado numa resposta à educação. Muitas medidas foram anunciadas no âmbito da economia, pacotes emergenciais, renda básica emergencial, créditos, impostos reduzidos e por aí vai. Muitas medidas também na área da assistência, muitas medidas na área do ponto de vista de saúde, obviamente. Agora, na educação, a gente percebeu aí uma certa demora, né, das secretarias de educação do Brasil inteiro de responderem a essa crise e apresentarem algum projeto, apresentarem uma alternativa. No campo privado, a maioria das escolas se mobilizou e conseguiu
apresentar uma alternativa por meio de plataformas, por meio de atividades não presenciais, o diálogo permanente dos professores com os estudantes. O que a gente viu no caso aqui do Distrito Federal, Rafael, você acompanha aqui, sabe bem o que aconteceu. No primeiro momento, agora está começando a ter outros passos, mas no primeiro momento foi a oferta de teleaulas. Teleaulas, principalmente para estudantes de ensino fundamental e ensino médio. Acho que um ponto importante nesse momento trazendo aí a dimensão da desigualdade que você falou, é verificar se essa alternativa que está sendo dada pelas secretarias, ela realmente vai ser capaz de suprir em alguma medida os déficits que a gente já tem, que vão se agravar com essa pandemia. Os déficits de aprendizagem. Se o modelo ofertado, ele é um modelo que, de fato, vai atrair aos estudantes, vai dar alguma capacidade para as famílias fazerem o mínimo acompanhamento dos seus filhos, e, principalmente, se a gente vai conseguir passar por esse momento, permitindo que os nossos jovens, as nossas crianças, tenham uma compreensão do que foi. Eu acho que esse é o principal ponto. Tem uma preocupação muito grande em vencer conteúdo, vencer currículo, em não perder o ano letivo, não perder o semestre. Mas espera lá, será que essa crise também não é uma oportunidade para que a gente fomente nas crianças, nos adolescentes, uma nova consciência social, um entendimento científico, um entendimento econômico, um entendimento político que essa crise representa? Então, eu lanço aqui essa questão para que você também possa falar um pouquinho, mas, do ponto de vista de desigualdade, há realmente uma grande preocupação, porque no setor privado, como eu disse, houve uma movimentação, no setor público demorou um pouquinho, mas houve. A pergunta é, será que isso que está sendo ofertado é suficiente? E é aquilo que a gente poderia ter feito? Como que foi essa construção? Ouviu-se as escolas, ouviu-se os alunos, os professores que estão na ponta, os especialistas, e será que não foi, em grande parte, uma decisão de cima para baixo? Eu acho que fica esse primeiro ponto aí para a gente refletir. Eu acho que uma das questões que eu só fico meio cabreiro, Leandro, é que se a gente discutir demais também, a gente não agir, não fizer as coisas que precisam ser feitas, também pensando no conteúdo, as crianças e os jovens não só não vão aprender aquilo que teoricamente eles precisavam aprender, né? Por que eles precisam aprender? Bom, porque a gente tem alunos que vão fazer Enem, vão fazer vestibulares, etc., e vão competir com os alunos das escolas particulares, né? Então, como é que os nossos alunos das escolas públicas podem competir em pé de igualdade com alunos de escolas particulares que já estão lá, né? As escolas particulares não pararam, se ajeitaram rapidinho. Não estou falando de todas, né? Tem várias delas que não conseguiram ainda se organizar, mas como é que a gente acha que os alunos das escolas públicas que não conseguiram se organizar vão conseguir competir em pé de igualdade com os alunos das escolas particulares? Tanto que a gente sabe, né, pelos nossos dados, que o nosso país já é um dos países mais desiguais do mundo, né? De todos os alunos que terminam o ensino médio, nas classes média, média alta, 87% dos alunos que terminam o ensino médio terminam sabendo aquilo que eles deveriam saber. Enquanto que nas classes menos favorecidas, nossos alunos jovens mais pobres, apenas 13% terminam o ensino médio sabendo o básico de língua portuguesa e matemática. Então, isso já é catastrófico. Aí vem a minha preocupação, que eu entendo essa crítica com relação ao conteudismo e tudo isso. Mas a gente precisa se colocar no lugar deles também, né? Eles devem estar desesperados, imagina esses alunos. E, ao mesmo tempo, se a gente pensa em outras etapas de aprendizagem, por exemplo, os alunos que estão num processo de alfabetização e letramento, que é um processo, é um desenvolvimento. Eles também aprenderam alguma coisa, né? E o que as pesquisas falam para a gente se esse processo não continua sendo desenvolvido, se o estímulo não continua para que eles conhecendo as letras, conhecendo os números, enfim, lendo textos, conhecendo gêneros textuais diferentes, eles não só não vão completar o processo de alfabetização e letramento, mas eles vão desaprendendo, né? Então, acho super bacana a gente buscar formas mais lúdicas, inclusive, de trabalhar com a aprendizagem das crianças. Acho que nós, como educadores, as escolas também, e obviamente que o ideal seria que a gente fizesse isso juntos, todos juntos. E aqui é até bom saber se a gente tem professores aí e né, qual a opinião dos professores para construir isso junto com a gente, né? Que estratégias vocês acham que a gente deveria utilizar
nessa hora. Não sei se o Leandro está aí. Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo, é porque a sua imagem congelou aqui para É mim. verdade, congelou para mim também, por alguma razão aqui. Tá, Eu vou sair e vou entrar de novo, tudo bem? tudo bem. A gente tem uma pergunta aqui sobre melhor perder um ano letivo do que as crianças não aprenderem direito. Olha, é, o ideal é que nenhuma das duas coisas aconteça, né? Que a gente não precise perder o ano letivo e que a gente consiga fazer com que as crianças, todas elas, é, tenham algum tipo de aprendizagem. Não vai ser a aprendizagem do jeito que a gente quer, do jeito que a gente precisa, mas também o que não dá é para a gente achar que podem continuar assim, sem aprender, né? Eu acho que a gente precisa de um... Eu escrevi um artigo que foi publicado pelo Metrópolis, a gente precisa de uma estratégia de guerra. Um lugar que a gente converge muito bem a gente precisa pensar, em primeiro lugar, nas crianças e nos jovens mais pobres. A gente vai mandar apostilas para casa deles, a gente vai casar com umas aulas na TV, pedindo para eles assistirem tal dia, tal horário, para depois tentarem fazer as atividades. Como é que a gente vai fazer? A gente precisa fazer alguma coisa, né? Leandro, a pergunta era assim: o que é melhor? Perder o ano letivo ou ter uma aprendizagem mais ou menos, né? Interessante isso. Agora você trouxe um ponto, Rafa, que eu acho valiosíssimo para esse debate. Você disse, né, a gente tem os estudantes de ensino médio que estão preocupados também com os vestibulares das universidades aí dos seus estados, com as federais. Hoje, inclusive, a UNB já disse aqui em Brasília que vai passar o vestibular do meio do ano para frente. Por outro lado, a gente tem os alunos do ensino fundamental, tem os alunos da educação infantil, e aí a gente tem os alunos da educação no campo, a gente tem os alunos da educação de jovens e adultos, a gente tem os alunos do ensino técnico profissionalizante. Então, existe uma heterogeneidade na educação que nos exige diferentes receitas também. Acho que esse é um ponto que eu venho batendo muito, até a crítica que eu fiz recentemente à proposta da secretaria, era que a gente não pode pensar uma única versão para essa pluralidade que a educação tem. Por isso que tem insistido bastante, eu achei a entrevista da Priscila Cruz, que é membro do Agora também, segunda-feira no Roda Viva, achei muito legal o que ela falou. O ator central desse processo tem que ser o professor. O professor, ele tem que ser o protagonista desse momento, do ponto de vista de concepção que pode ser ofertado. Esse professor que conhece o seu grupo estudante, esse professor que conhece a família dos seus alunos. Então, nenhuma medida, ao meu ver, vai ser bem consolidada, vai servir, de fato, se ela não passar por esse diálogo com o professor da ponta, com o professor que está ali no território. Então, não adianta a gente pensar numa alternativa para o estudante do plano piloto, que mora no plano piloto, ou que mora no Lago Sul, estou falando de regiões aqui do Distrito Federal, né, que são regiões de elite, de uma população mais rica, que seja talvez a mesma para aquele aluno que está lá na estrutural, está lá no sol nascente, que muitas vezes não tem acesso às novas tecnologias, que não vai ter acesso ao tipo de produto que está sendo ofertado. Oi? Como é que a gente, nós dois, né, que estamos aqui no Distrito Federal, participamos do Movimento Agora aqui no Distrito Federal, e, enfim, você como deputado distrital, eu como também especialista, agora empreendendo novamente, mas como é que a gente pode criar uma discussão agora com a rede do Distrito Federal, com os professores, para criar algum tipo de plano? A gente pode planejar uma reunião por Zoom para ver se os professores querem participar. Como é que a gente poderia fazer isso? Rafa, você que fez uma boa gestão aí à frente da secretaria, conhece bem essa estrutura. A gente tem, no caso aqui da Secretaria de Educação do Distrito Federal, as coordenações regionais de ensino, né, são 14. Então, dentro dessas coordenações, você tem as unidades de educação básica, que são as pessoas que cuidam, de fato, da aprendizagem ali na ponta. Então, acho que o movimento tinha que ser justamente esse que você falou. Vamos começar a ouvir esses professores da ponta, os gestores das escolas, os coordenadores pedagógicos, daí vamos para soluções por região. Essas soluções por região, elas podem servir para fundamentar uma solução que seja distrital. Olha, tem vários diretores, coordenadores de escola que estão fazendo por conta própria, paralelo ao que a Secretaria está oferecendo, algumas coisas muito bacanas. Eu vou citar aqui, por exemplo, o professor Paulo, lá do CEF 101, do Recanto das Emas,
que está desenvolvendo uma série de atividades lá com seus professores, estão fazendo contato com os alunos, em alguns casos, para alunos que não tinham acesso à tecnologia, estão indo na casa desses alunos entregar material. Então é ali, eu acho que é pela base que a gente vai conseguir atingir todo mundo, cada um da sua forma específica, para não comprometer a aprendizagem desses meninos. Então, a própria secretaria também pode pedir, né, sugestões dos professores. A gente pode marcar também, né, Leandro, uma discussão sobre isso com os professores, de repente, numa outra plataforma, que aqui a gente fica com um tempo bastante limitado e difícil de... Acho que uma live não é o melhor, mas uma professora está aqui falando, marca uma live para nós, professores. Mas acho que se, de repente, a gente marcar uma reunião com até 100 pessoas para começar a fazer algumas dessas reuniões, né? Seria bacana. Tem uma pergunta aqui, Leandro, do André Braz, perguntando a opinião da gente sobre o adiamento do Enem. Eu acho que a nossa opinião vai ser bem parecida, então, se você quiser responder. Eu acho que travou de novo o meu vídeo aqui, mas eu vou falar mesmo assim enquanto... Tá, deixa eu ler aqui, ó, carismática a humanista, te parabenizando pelo seu trabalho. Legal. Eu acho que foi acertada a decisão de adiar o Enem. Foi acertada. Acredito que a gente tenha a condição de fazer o Enem no início do ano que vem. Isso não vai comprometer o semestre acadêmico, caso as coisas voltem ao normal. A gente também não sabe como vai ser o desenrolar dessa pandemia. Mas eu achei acertada a decisão. Já dá uma certa tranquilidade para os estudantes, para os professores. Importante essa medida para tentar tranquilizar um pouquinho. Eu acho que também vale a gente discutir aqui, Rafa, justamente o que você trouxe em relação a essa situação dos alunos do ensino médio, né, aproveitando o ensejo do Enem. A gente está vendo aí, e principalmente com as mudanças aqui no DF, em vários estados, do tipo de currículo e da modelagem do currículo, né, que é o currículo movimento, a semestralidade, nem sempre aquilo que os professores estavam ensinando na escola daquele adolescente está sendo aquilo que agora está sendo oferecido pelas teleaulas, né? Eu acho que isso é um ponto importante que reforça essa necessidade de dialogar com a ponta. Eu acho que você também poderia falar um pouquinho sobre isso, né? Essa questão do que pode ser feito, principalmente para esses alunos que estão preocupados com o vestibular, o que você tem visto aí nas redes educacionais e nas pessoas, nas lideranças que você conhece. A questão é que, na maioria das redes, né, estaduais, eu acho que os secretários estaduais e as suas equipes ainda estão tendo alguma dificuldade em criar as estratégias, porque, como nós sabemos, é uma crise única, nunca aconteceu, nossos avós não viveram isso. Um abraço também para a Dória Freitas, está mandando um grande abraço, outro, enfim, acho que a gente está tentando se organizar agora. Eu estou tentando também auxiliar algumas redes com a Cláudia Custin, com outros especialistas do país. E o ideal seria que a gente tivesse... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o Leandro aqui novamente. Bom, vamos lá. O ideal seria que a gente tivesse alguma forma de organização, né? A gente já tem a BNCC, né? A gente já tem a BNCC mais ou menos organizada em recortes temporais. Então, a gente sabia mais ou menos quais eram as habilidades, as competências que precisavam ser trabalhadas agora nesse começo do ano. De alguma forma, se a gente elencasse esses direitos de aprendizagem, né, mais importantes agora, e fizesse um trabalho semana a semana, olha, vamos trabalhar essa semana como resolver, não sei, vou chutar aqui, tá? Para os alunos do 7º ano, matemática, como resolver problemas que exijam a compreensão da equação do 2º grau, né? Aí a gente pode ter alguma coisa numa plataforma digital para aqueles que conseguem acessar a plataforma, mas a gente precisa ter uma teleaula sobre aquele assunto e a gente precisa ter um material impresso também sendo enviado para aqueles que não acessam a internet, né? E hoje eu vi no Twitter alguém também colocando que a gente precisa lembrar que a gente ainda tem 1/3 das famílias não conseguindo ter acesso à internet de qualidade no Brasil. Então, a gente não pode pensar que nas redes públicas de educação todos os nossos professores, alunos, familiares vão conseguir ter acesso. E fora a internet de qualidade, tem também a capacidade de
enfim, usar, né, as plataformas bem, assim. Acho que a gente ainda tem alguns professores que não têm muita facilidade, não conseguem fazer um bom uso, e alunos também, não são só É, professores, não, acho que os alunos também. exatamente. Eu acho que foi muito bom você ter lembrado aí da Base Nacional, porque ela está estruturada de uma forma que nos ajuda, inclusive, nesse momento. Ela orienta para competências, para habilidades, para que a gente conecte a vida, né, que a gente conecte o momento, a nossa circunstância histórica com os conceitos fundamentais das matérias, das disciplinas. E eu acho que outro ponto que você falou aí, bem interessante, é isso, né? A gente está tendo aí professores que estão se reinventando. Quero aqui, inclusive, parabenizar todos os professores. Eu tenho visto muita gente fazendo coisas incríveis, tenho visto professores realmente renascendo nesse momento, colocando em prática várias plataformas, aplicativos, colocando em prática, utilizando no processo pedagógico diversas ferramentas. E do outro lado também a gente tem os estudantes, né, que também vão precisar dessa readaptação, vão precisar de uma nova postura. Uma coisa que eu sei que você defende muito na educação, eu também defendo, é que a gente tenha uma educação mais autoral, que os estudantes eles tenham a possibilidade de criar, de elaborar, de produzir texto. E aqui a gente não está só falando de texto escrito, né, que os estudantes possam na escola terem autores, criadores de conhecimento, não apenas reprodutores. E é justamente nesse momento em que o professor não está ali todo o tempo para instruir o aluno, é que o aluno pode ser despertado para a sua autoria. E aí eu quero voltar no ponto anterior, sobre as oportunidades que essa crise nos dá. Aproveitando também que a gente citou o Enem. O próprio Enem está estruturado em competências e habilidades. E todas as competências e habilidades podem muito bem ser trabalhadas conforme o momento que a gente está passando. A gente tem, como eu falei, dimensões científicas muito interessantes para se pensar nesse momento, relativa aos conteúdos de biologia, relativas às questões da química, da física. A gente tem uma perspectiva socioeconômica que é ímpar na história da humanidade, das relações internacionais, da geopolítica. Então tem muita coisa para ser explorada sobre a Covid-19 e que está em sintonia com essas competências e habilidades. Eu estou vendo aqui que tem algumas pessoas que são pais e mães de crianças que estão aí nas séries iniciais. Eu acho que a gente pode convergir para esse tema. Tem Falar um pouquinho das séries iniciais também. um comentário aqui do Luiz, falando: nesse momento a maior preocupação é com a saúde mental dos professores e estudantes. Conteúdos podem esperar um pouco. Eu acho que eu concordo parcialmente. É que, assim, eu acho muito importante, obviamente, e eu acho que a nossa prioridade nesse momento é, de fato, com a saúde mental dos nossos alunos, das nossas crianças, dos jovens, dos professores, dos profissionais, de todo mundo, inclusive nós, né? Não tem ninguém que está 100% ok. Acho que está todo mundo mais sensível, mas a minha mãe está aqui acompanhando a gente, está super emotiva. Às vezes ela vê uma pessoa passando ali na rua, aí fala: ai, que lindo, tem alguém passando na rua, e começa a chorar. Enfim, tem situações assim que a gente não está lidando, não tem ninguém 100% bem, né? Precisa entender que a gente precisa de apoio realmente para a nossa saúde mental nesse momento. Ao mesmo tempo, eu acho que não tem por que a gente achar que estudar ou fazer alguma atividade ou aprender ou, sabe, ia atrapalhar a nossa saúde mental. Pelo contrário, eu acho que, de alguma forma, se a gente não tiver nada para fazer e a gente ficar, sei lá, trancado dentro de casa, olhando para o nada, ou, não sei, ficar só assistindo o noticiário com notícias que deixam a gente meio deprimido, né? Se eu ficar assistindo o dia inteiro a TV, eu com certeza a minha saúde mental não vai ficar muito legal, né? Então eu acho que estudar, aprender alguma coisa, principalmente se for de um jeito gostoso, né? Com atividades que sejam bacanas, eu acho que faz parte, inclusive, para que a gente possa ter uma saúde mental mais ok nesse momento. A Dória Freitas também te elogiando aqui, viu, Leandro? Orgulho de você, Leandro. Que live. Você tem um fã-clube já, deputado. Aproveitando aí os elogios, também te agradecer. Eu acho que uma pessoa colocou uma coisa aqui, Rafael, que você fez na sua gestão e que é uma experiência que a gente deve reproduzir agora. Eu lembro que na época você tinha a caravana, vocês iam com os subsecretários
nas escolas, nas reuniões de ensino, reforçando, né, do ponto de vista de política pública, de política educacional. Acho que esse é o caminho agora, é fazer essas caravanas para ouvir, para pensar junto, para entender as características de cada território e trazer isso para uma proposta de programa, para uma solução que seja governamental e suficiente para a nossa população. Eu comentei agora um pouquinho sobre essa lógica das férias iniciais e também da educação infantil, e você falou sobre saúde mental. Fiquei pensando aqui, né, como que nesse momento as famílias estão tendo a grande chance de conversar mais com seus filhos. E penso que, do ponto de vista pedagógico, os pais podem aproveitar também essa oportunidade para tratar com seus filhos assuntos que ajudem. Pega o livro do seu filho, dá uma olhadinha lá no índice do livro de geografia, pega lá o índice dos livros de ciências naturais, que estava para ser trabalhado. Começa a conversar sobre esses assuntos com seu filho. Claro, o pai, muitas vezes, a mãe não tem o método, ele não tem a técnica pedagógica, mas só de estar retomando esse tema, de estar dialogando sobre isso, de fazer essa conversa orientada, já pode ser uma maneira de suprir futuramente o que deixou de ser trabalhado nesse momento. Então, acho que esse é um ponto importante. Eu tenho visto vários colegas nossos, Rafael, falando sobre a importância do diálogo, sobre a oportunidade que agora pais e mães têm de conversar mais com os seus filhos e entenderem também um pouco mais sobre eles, né, de conhecerem seus filhos melhor, numa relação pedagógica também. Inclusive tem um projeto do Todos pela Educação, né, que é sobre isso, assim, dar dicas de conversas, perguntas que podem ser feitas para as crianças relacionadas enfim, à vida, a grandes questões, né? Até tinha um joguinho que eu lembro que as pessoas compravam, acho que era puxa-conversa, alguma coisa assim, várias perguntas, né? E eu acho que o Todos pela Educação criou alguns cartões também para puxar conversa. Tem a Kellen aqui, que eu não sei se é professora, ela está muito brava comigo, retrocesso, a militarização das escolas. Kellen, eu quero só te lembrar que eu não estou mais secretário de Educação, eu estava secretário de Educação, que era um cargo de confiança, e como cargo de confiança, é aquela velha história, né? A gente precisa cumprir algumas questões que não necessariamente fazem parte daquilo que a gente acredita. Mas eu acho que esse também não é o tema. Só para te dizer assim, já li todas as suas críticas aqui, estou registrando. Se você quiser conversar depois, a gente conversa. Eu faço um áudio com você, ou um vídeo com você, só para a gente conversar sobre isso, tá bom? Mas aqui não é hora da gente falar sobre a militarização. Quem tiver mais perguntas também para a gente sobre... Agora, tem uma série de coisas que estão acontecendo e acho que hoje eu vi que tem para os alunos do ensino médio a Estácio, a Universidade Estácio, e um grupo de educação também criou um site que chama Responde Sim. Leandro, você lembra? Tem uma página já com várias coisas que estão sendo oferecidas para os alunos. Tem uma coisa do Itaú também, que é leia para os seus filhos, leia para uma criança, que tem vários livros também. A Amazon também está com 50 mil livros que a gente pode fazer o download gratuito, né? Enfim, acho que a gente poderia depois colocar nas nossas redes também essas páginas que estão oferecendo conteúdos para serem trabalhados com crianças e até para esses alunos, os jovens, né? Tem tanto o Khan Academy na internet, tem vários vídeos bons que podem ser utilizados para eles não pararem e continuarem estudando, né? E ocupar a cabeça. Eu acho que é importante a gente se ocupar. É claro que a gente tem que pensar, é difícil entender. Às vezes eu acordo e falo, gente, isso é verdade mesmo? Pode estar num filme apocalíptico, aconteceu alguma coisa, alguma série distópica, mas não está acontecendo, então tá difícil para todo mundo, mas é hora da gente também ficar mais junto, né? Ter mais carinho, e eu, como otimista inveterado, acho que a gente vai sair mais humanizado dessa situação toda, inclusive para que a gente tenha uma educação mais humanista, mais humanizadora, né? Concordo, eu creio que essa situação toda que a gente está vivendo também, e isso também significa educação, é uma oportunidade da gente fortalecer valores éticos, né, importantes da sociedade, a solidariedade.
E aí, também como dica, né, acho que você citou, lembrou bem aí das plataformas que várias instituições estão ofertando. Acho que também é a hora da gente falar de valores, é a hora da gente falar, pegar uma experiência, ó, por que estão entregando cestas básicas em certos lugares da nossa cidade, né? Explicar isso para criança, explicar isso para adolescente, explicar um pouco por que as pessoas estão se protegendo com máscara, explicar por que os velhinhos são pessoas mais vulneráveis. Então, a gente tem condições de também fazer um trabalho de fortalecimento dos princípios éticos nesse momento. É um momento de crise e a gente está sofrendo, né? E é justamente agora que a gente revela com mais intensidade o que nós somos, né? Humanos, humanos frágeis, humanos que precisam de ajuda, mas que também podem ajudar. E isso está nas nossas bases, isso tá nas nossas referências educacionais, nas nossas leis, né? Formar princípios, formar valores, educação para valores humanos. É também uma coisa que precisa ser considerada agora. Porque, de fato, acho que você está certo nisso. A gente tem que se preocupar com questões de conteúdo, existem desafios aí pela frente, mas talvez, por outro lado, também a gente possa solidificar o que até na escola a gente, por vezes, tem dificuldade. Né? A gente tem esse foco no currículo, esse foco na grade, e a gente esquece de construir o relacional, de construir esses valores humanos. Vamos só lembrar que uma coisa pode ser construída com a outra, né? Por exemplo, a gente pode trabalhar textos e reflexões e refletir sobre, por exemplo, a importância da solidariedade, enfim. A gente pode trabalhar uma série de competências interdisciplinares de várias áreas de conhecimento diferentes e trabalhar valores ao mesmo tempo, né? A gente pode ter uma educação para valores transversal e, ao mesmo tempo, trabalhar várias disciplinas. Olha, a gente teve várias sugestões aqui também. A Dória Freitas falando que a gincana de leitura, uma sugestão para a gente sugerir gincana de leitura de livros, né, para as famílias fazerem, as escolas fazerem. Ela está fazendo na casa dela, tem prêmios e tudo, então fica essa sugestão da Dória Freitas. O Takali Marco Velho, acho que é isso, pediu um aluno da Santo Augusto, Rio Grande do Sul. Professor Matheus falando, grande amigo Leandro, boa noite. Barros Larissa, Canal Futura tem muitos materiais também. Canal Futura tem muitos vídeos do telecurso, da Fundação Roberto Marinho também. Rodrigo Viana, a Elaine, trabalhar a conscientização de acordo com os fatos, usar esse momento, usar tudo isso, né? Eu acho que, de fato, a gente pode refletir muito, todos nós, sobre o que está acontecendo, né? Lenise, o relacional, a empatia. Paulo, falando que a secretaria aqui do CEF precisa investir em tecnologia, capacitar os professores, laboratório de informática fechados por não ser prioridade, a internet quem paga é o diretor, os professores também, muitos professores ajudando a pagar. Assim não dá, política pública mais eficiente. Será que a gente vai sair também desse lugar apostando mais na tecnologia, Leandro? O que você acha? Legal isso, né? Existe uma resistência ainda dentro do campo pedagógico às novas tecnologias. Tem escola que até hoje rejeita a existência do celular ali entre os alunos e não viu ainda a oportunidade, não viram ainda a oportunidade de trabalhar isso da maneira correta. Eu acho que uma coisa bacana que as tecnologias nos trazem, Rafael, é justamente potencializar a autoria. Então, hoje, é claro que para digitar é mais difícil, mas com o smartphone, você pode desenvolver, você pode orientar o aluno a ser autor, seja por meio de um vídeo, seja por meio do desenvolvimento de alguma ferramenta aqui, de algum aplicativo que possa permitir novas linguagens. Então, acho que a tecnologia, ela nasce justamente dessa ruptura, dessa autoria, né, dos hackers. Espera aí que eles estão falando que está sem som. Uma professora... Oi, ouvindo? Pois é, eu estou te ouvindo, mas eu não sei se... Será que ninguém mais está ouvindo? Travou. Dória Freitas está batendo palma, então ela estava ouvindo. Uhum. Mas eu não sei se... Está sem som, será? Pois é, eu estou te ouvindo também. Bom, vamos lá. Qualquer coisa a gente reinicia. Eu acho que as novas tecnologias da informação e da comunicação, elas vêm justamente numa ruptura, né? Os hackers, o pessoal de TI, essa turma é uma turma da criatividade. Então, a gente não pode usar as tecnologias para ir na contramão da sua própria essência, né? Simplesmente para reproduzir. Eu acho que as tecnologias, elas podem e devem ser uma ferramenta
para que a gente estimule justamente a produção do conhecimento, a inovação, a autoria, tanto do professor quanto do aluno. Então, por exemplo, ao invés dos alunos só ficarem assistindo às teleaulas, por que eles também não começam a gravar vídeos sobre os conteúdos que estão sendo propostos? Acho que eu estou vendo muitos professores fazendo isso, né? Pedindo para os alunos gravarem vídeos sobre o que eles aprenderam ao ler um texto, para que eles possam fazer uma fala sobre o texto que leram, comentando, né, analisando. Então, acho que a gente também precisa entender assim, a gente não pode usar a tecnologia para matar a melhor coisa que ela pode nos oferecer, né? E isso é um ponto importante. E a gente tem visto aí, tem que ter a estrutura, mas tem que ter também o bom uso, né? A tecnologia não precisa necessariamente deixar mais frio, né? Deixar, enfim, os processos. A tecnologia vai ser tão boa quanto o uso que a gente fizer da tecnologia, né? Se a gente fizer bom uso, vai ser bom. Se não fizer, não vai ser. Quem está sem som, eu vou pedir para vocês saírem da live e voltarem. A gente vai ficar mais uns 5 minutos aqui ainda. O Dudu Lorini, verdade, esse cenário está mostrando essa dualidade entre o fortalecimento da cultura digital e os professores que enxergam o celular como vilão na sala de aula e não percebem sua potencialidade. A Luxolanda, a Fundação Bradesco anunciou hoje uma parceria com operadoras para a liberação da internet. Isso eu não estava nem sabendo que isso estava acontecendo. Bom, o que mais? Vocês têm mais alguma pergunta? Leandro, tem mais alguma coisa relacionada ao que pode ser feito, que a gente deveria fazer nesse momento? Muita gente falando também se a gente não deveria oferecer apoio psicológico para os professores nesse momento, né? A Dória está falando que eu estou rosadinho mesmo no isolamento. A gente tem que pegar sol, né, Dória? Não dá para ficar bem. Vitamina D, né? Mas, desculpa, apoio psicológico, o que você acha, deputado? Deputado Leandro Não, Campos. é importante para todo mundo, né? É claro que, para quem está acostumado a trabalhar em ambientes coletivos, como é o caso dos professores, as outras crianças também estão sentindo falta, né? Às vezes, nas conversas aqui com os meus amigos, com pessoas que têm crianças e adolescentes em casa, a gente tem visto, né? Como que eles sentem falta também do ambiente, sentem falta dos seus colegas, sentem falta da rotina. Está sendo difícil para todo mundo. Os adultos talvez tenham mais ferramentas para lidar com isso. A criança às vezes não entende, né? Principalmente a criança pequenininha. Ah, por que eu não estou podendo ver meu amiguinho? Por que eu não estou podendo ver minha professora, meu professor? Isso é muito desafiador. Eu acho que é a conversa, é o diálogo, é sentar, ter calma para explicar para a criança, para dizer por que ela não está podendo ir para a escola, por que ela está ficando só em casa agora. Então, isso é cuidar da saúde mental. E aí também procurar não manter essa rotina. A gente fez umas lives legais, Rafa, com pessoas da área, e a gente tem recebido muito essa recomendação, né? Não deixar a rotina ficar muito maçante, não deixar que as pessoas façam sempre as mesmas coisas. Então, evitar muito ficar na televisão, evitar o tempo todo ficar só no celular, diversificar a rotina, ter um momento para conversar, ter um momento de sair ali na janela para tomar um sol. Isso é muito importante, né? Para não deixar que essa sensação de isolamento se aprofunde muito na condição psíquica da pessoa. Isso. E aí vamos lembrar também que pode ser que a criança não esteja entendendo absolutamente nada do que está acontecendo agora. Isso não significa que a criança não sente a vibração do ambiente, a emoção dos pais, a emoção das pessoas que estão próximas. Então, quanto mais angustiados nós estivermos, quanto mais complicado for o clima dentro de casa, a criança vai sentir isso e pior vai ser a experiência para todo mundo, né? O ideal é que a gente, enfim, entenda que a gente vai ter dias melhores, dias piores, às vezes a gente vai estar mais emotivo, às vezes a gente vai estar mais tranquilo, mas que a gente consiga se abraçar e criar o melhor clima possível para as crianças dentro de casa. Tem muitos pais, e eu falo inclusive de pessoas da minha família que já estão assim desesperados, falando, pelo amor de Deus, quando é que a escola volta? Isso está sendo ótimo, porque finalmente a gente vai ter todo mundo no mundo, no Brasil, dando o valor que a escola merece, dando o valor que os professores merecem por fazer o trabalho que eles fazem, porque educar é muito difícil, é a tarefa mais complexa que qualquer pessoa pode imaginar. Os pais estão tendo um gostinho agora, né? Obviamente eu não estou falando de todos os pais, muitos pais eram pais presentes,
sabe? Eu tenho vários exemplos na minha família e fora da minha família que até proíbem, às vezes, o uso de celular, iPad, televisão, para poder ficar mais perto, sabe? Agora, tem muitos pais também que talvez nem deveriam ter escolhido ser pais, porque terceirizam completamente a educação dos filhos para a escola, para os iPads, para babá, e isso é muito ruim. E esses pais estão sofrendo mais nesse momento, porque eles estão sendo obrigados a estar com seus filhos, né? Então, é um bom momento de reflexão também para que esses pais pensem sobre o que significa ser pai e o que é educar. E pegar um livrinho, de repente, para começar a estudar sobre educação de filhos, né? E, enfim, acho que apoio psicológico, tem até outro também que me mandaram, acho que um grupo de psicólogos que está fazendo um trabalho online. Acho que todo mundo precisa. Análise, terapia não é coisa de doido, é autoconhecimento, é bom para todo mundo. Quem puder, faça terapia, especialmente agora e um pouquinho depois, porque terapia também é um processo de autoconhecimento e autoeducação, na minha opinião. Com certeza. Eu estava conversando aqui em casa esses dias sobre isso, né? Como que... Claro que está sendo difícil para todo mundo, tá sendo uma situação muito delicada. Se por um lado tem gente que está reclamando de ficar em casa, tem pessoas que estão lá fora prestando serviços oficiais doidos para estar em casa, né? Para ficar mais tempo com as suas famílias, com seus filhos. A gente também tem que ter um pouco de tranquilidade e olhar para esse momento como um momento de oportunidade. O que a gente pode aprender? É tempo de aprender também. Sempre é possível aprender alguma coisa. Então vamos aprender agora. O que dá para aprender? Aprender a se relacionar melhor com as pessoas da nossa casa, que a gente passa muitas vezes mais tempo sem vê-las do que com elas. É possível aprender agora a conversar mais com os nossos filhos. É possível aprender agora alguma coisa que eu nunca tinha despertado, tido vontade de entender. A gente está aí, né? Tem um computador, a gente pode abrir, tem várias instituições que estão oferecendo cursos sobre os mais diversos temas. É tempo de aprender. Eu acho que a gente precisa olhar para esse momento como uma oportunidade para crescer e, com certeza, sairmos melhores lá na frente. A professora Cavalcante está falando aqui para a gente não esquecer a possibilidade de fazer live com os professores. Né? Rafael e Leandro, pessoas importantes na nossa escola dos meninos e meninas do parque. Linda, linda, linda ação. Roseli, precisamos de bate-papos como esses com profissionais da educação juntamente com a tecnologia para termos um padrão de estudo para toda a escola pública do DF. Interessante esse comentário, né? Sempre é possível aprender. Wander falando excelente explanação, inclusive costumo dizer que quem educa é pai e mãe, o professor instrui. Não sei se eu concordo muito com isso não, Wander, acho que a educação é papel de todo mundo. Todo mundo deveria ser educador, né? Camila, nossos alunos em situação de vulnerabilidade estão no autódromo, mas a direção da escola está presente naquele espaço. Para tudo há um propósito. Vamos para as considerações finais, já que a gente está chegando a 10 para as 9. Agora, esse é o começo de uma conversa, gente. A gente precisa estar mais junto, mais unido, conversar mais, falar mais com os... Teve uma amiga minha que me falou outro dia que ela começou um propósito super legal de todo dia ela fazer uma live com alguém que ela não tem a oportunidade de fazer geralmente e mandar um recado do coração, mandar um carinho para alguém, porque está todo mundo precisando, né? A gente está de muito carinho, de muito apoio, de muita compreensão nesse momento. Então, se a gente puder gastar um pouco menos de tempo nas redes sociais ou, não sei, fazendo qualquer coisa e puder fazer mais lives com pessoas que possam estar precisando do nosso apoio, pessoas mais idosas, pessoas que moram sozinhas, alunos, professores mais carentes que de alguma forma precisem da gente. Lembrando que a gente já tem gente passando fome nos bairros, nos locais mais vulneráveis do Distrito Federal e do nosso país, né? Então vamos pensar em como a gente pode aumentar essa rede de solidariedade, como a gente pode ser mais generoso nesse período também, né? É isso aí. Leandro, Perfeito. É o que você falou. Isso aqui é o início de um diálogo, de uma construção que a gente tem muito desejo de fazer. Todos nós temos nos mobilizado. Eu queria falar um pouquinho também do Agora. O Agora é um movimento que está muito preocupado com o Brasil. Para quem não conhece, entra lá no nosso site, entra no perfil aí do nosso Instagram, do Facebook também. Temos pessoas em
todos os estados praticamente pensando políticas públicas, né? Pessoas ligadas à educação, pessoas ligadas à área ambiental, à área da cultura, ao direito das mulheres. E a gente está trocando ideia, a gente está compartilhando experiência para tentar apresentar alternativas para os nossos municípios, para os nossos estados, para o nosso país. E esse encontro de hoje vem justamente nessa direção, de nós refletirmos, mas também sairmos daqui, quem sabe, com ideias. E dessa conversa, Rafa, que foi muito boa, adorei bater papo contigo aqui hoje, creio que a gente sai primeiro com essa convicção de que nós temos condições de avançar do ponto de vista educacional e não deixar que as desigualdades se aprofundem. Esse é o primeiro ponto. E que, em segundo, é preciso ouvir as pessoas. Quanto mais diálogos como ele, quanto mais ideias a gente compartilhar, melhores serão as soluções que virão pela frente. Então, estou muito feliz de ter participado aqui dessa nossa conversa e dar um abraço aqui em todos aqueles e aquelas que nos assistiram. E aí tem muita gente também que gostou da live, Leandro. Muita gente falando que a live foi super bacana, parabéns. Ainda a pergunta do Luiz Brito também, como alcançar a equidade nesse contexto de afastamento. Eu acho que o principal é isso. Como é que estratégias nós vamos usar para chegar aos mais pobres e miseráveis, aos que não têm acesso à tecnologia, né? Então, a gente pode, de repente, continuar essa conversa numa próxima live. A Dória falando aqui, as lives funcionam mais que os textões, que pouco. É verdade. Para a gente pensar em fazer uma live conosco, a gente pode fazer quantas lives vocês quiserem, né? Uma só com professores daqui. A Roseli falando, acredito que precisamos nos unir para conseguirmos ajudar. Eu topo ajudar de qualquer forma. Dória, gratidão aos dois, professores do DF, é tempo de olhar mais para o outro. Rosália, ai meu coração, esse Rafael não podia ser só um crânio sensível, também é lindo. Obrigado, também te amo. Eu vou pegar esses comentários aí. Parabéns, amigos. Obrigado, Elber. Bacana você ter acompanhado aqui com a gente Obrigado. para participar dos próximos, né? E vamos pensar em um formato. Talvez a gente proponha aí uma reunião por Zoom para quem quiser participar. A gente pode fazer um pré-cadastramento antes, já que a gente tem um limite de 100 pessoas, para a gente começar a criar essas estratégias em conjunto. Ótima ideia. Está precisando de ajuda também. Vamos apoiar o Elber, vamos ajudar as escolas que mais precisam, as escolas do campo, as escolas com menos infraestrutura, as famílias mais pobres, porque são eles que mais precisam da nossa ajuda nesse momento. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a nossa live. Começamos aí com 30 e poucos, chegamos a quase 60, nossa média deve ter ficado em 50 e poucos, muito bacana. Um abraço a todos, foi um prazer também, Leandro. Obrigadão pela conversa. Valeu. A todos vocês também que nos acompanharam e até a próxima. Valeu, Rafa. Um abraço, pessoal. Boa noite. Beijos e abraços a todos.